Olá pessoal, sou Danilo Oliveira. Nós vamos falar agora sobre a América Latina no século XX. Nessa primeira aula aqui eu vou falar para vocês sobre a Revolução Mexicana, porque é um grande momento aí da história do século XX para a América Latina. Então pessoal, a Revolução Mexicana ela vai de 1910 a 1917. Ela vai ter grandes consequências aí para a história do próprio México e da América Latina no século XX. Então, vários aspectos aí que aparecem no século XX, pessoal, vão aparecer na Revolução Mexicana. Então, a luta pelos direitos sociais, a questão do nacionalismo na economia, a questão das ditaduras, tudo isso vai aparecer na Revolução Mexicana, tá? Então, é importante a gente entender os antecedentes deste grande momento. O grande antecedente, pessoal, são os governos de Porfírio Dias entre 1876 e 1911. Porfírio Dias se reelegeu várias vezes. E isso passava a incomodar as camadas populares, inclusive os líderes das camadas populares. O governo do Porfírio Dias, pessoal, colocava o México como um país atrelado aos interesses das grandes potências, principalmente dos Estados Unidos, que era um país que estava ali como vizinho, Então isso incomodava os líderes populares. Principalmente na virada do século XIX para o XX se forma um movimento camponês e indígena no México, tá? Algumas lideranças vão aparecer, então, para guiar esse movimento aí contra os governos do Porfírio Dias. Nas cidades, pessoal, aparece uma tendência aí de greves operárias cada vez maiores e também críticas através da imprensa, tá? Então o governo Porfírio Dias enfrentava uma ampla resistência. Só por volta de 1910, alguns líderes vão começar a se movimentar junto aí com a população de trabalhadores camponeses indígenas e também nas cidades. Então os principais líderes, pessoal, eram o Emiliano Zapata, que tinha ali uma grande influência no sul do país, e pelo norte havia o Pancho Villa, tá? Então esses dois grandes líderes aí vão começar a colocar aí as massas para lutar contra o governo do Porfírio Dias. Aí, pessoal, o resultado vai vir no ano de 1911, depois de ampla movimentação, Porfírio Dias vai renunciar ao poder. Em seguida, pessoal, Francisco Madero, que vai ser um homem aí com educação realizada nos Estados Unidos, então vai ser um homem de posses, ele vai acabar sendo eleito aí presidente do México a partir de 1911. Havia muitas expectativas populares sobre o governo do Francisco Madero, principalmente, mais ainda, a população aí que vinha do campo, Os indígenas queriam, pessoal, a realização da reforma agrária e eram impulsionados por isso aí pelos seus líderes, o Emiliano Zapata e também o Pancho Villa. Mas, pessoal, essas expectativas não vão ser atendidas, tá? Então Francisco Madero vai acabar correspondendo aos interesses das elites mexicanas e não vai mexer na questão da estrutura agrária do país, ou seja, não vai mexer na divisão de terras. E aí, pessoal, então aos poucos os revolucionários mexicanos vão tomando lugar de novo para movimentar suas bases aí de trabalhadores do campo, tá? Então o Zapata, como eu já falei para vocês, vai ser um desses líderes, e também, pessoal, o Pancho Villa, tá? Então Pancho Villa e Zapata vão acabar movimentando aí os trabalhadores rurais de novo para tentar, então, impulsionar a Revolução Mexicana. E aí, pessoal, Madero vai ser assassinado. O responsável por isso foi o Victoriano Huerta, que era um comandante do exército, então ele vai tomar a frente aí e vai tentar organizar uma ditadura. O pessoal, Pancho Villa e Emiliano Zapata vão liderar os trabalhadores do campo contra aí essa tentativa de instalação de ditadura do Huerta. Então, pessoal, essa luta aí vai durar entre 1913 e 1914, vai movimentar o país aí nesse momento. E aí, pessoal, o que vai acabar acontecendo é que um dos aliados temporários ali do Zapata e do Pancho Villa vai acabar assumindo o poder, que vai acabar sendo então o Venustiano Carranza, que vai ser líder do movimento constitucionalista, era um movimento mais centrista. Porém, pessoal, quando Zapata e Villa percebem que o Carranza não vai levar muito adiante as reformas, principalmente a reforma agrária, vai acontecer então deles ficarem contra o governo do Carranza. Pessoal, o que vai acontecer é que Zapata e Villa vão enfrentar as forças do Carranza, As forças do Carranza vão, a partir do centro do México, enfrentarem as forças do Villa do norte e as forças do Zapata no sul. O mapa, pessoal, então mostra isso. Forças constitucionalistas, ou seja, as forças do Carranza. Essas forças aí na cor roxa, e a cor vermelha representa então os zapatistas, e a cor verde representa os vilistas, seguidores do Villa então. Então, pessoal, a maior parte das forças está com os constitucionalistas, e eles inclusive vão receber apoio dos Estados Unidos. Acontecendo cada vez mais, pessoal, é o enfraquecimento das forças do Zapata e do Villa
concentrados aí nas suas regiões aí de domínio. O que ocorre é que o Villa, por exemplo, vai tentar provocar aí essa relação entre o Carranza e os Estados Unidos. Então, por exemplo, vai atacar uma cidade na fronteira entre México e Estados Unidos chamada Columbus, para provocar os Estados Unidos. E aí, pessoal, os Estados Unidos, com o Woodrow Wilson na presidência, vão mandar alguns milhares de homens para tentar caçar o Pancho Villa no norte do México. Depois de alguns meses, pessoal, entre 1914 e 1915, eles acabam desistindo, até porque também nesse momento começa a Primeira Guerra Mundial, e aí os Estados Unidos vão preferir recuar com suas tropas. Em 1917, o Carranza, para se afirmar no poder, inclusive poder concorrer a eleições e se colocar mesmo de forma definitiva no poder, aí então convocar a Assembleia Constituinte e aí vão criar a Constituição de 1917 no México. A Constituição de 1917 do México é muito progressista, tá? Então ela tem um caráter de anticlericalismo, ou seja, anti-igreja. Então eles queriam confiscar os bens da igreja, confiscar as terras. Então isso vai ser um ponto marcante aí da Constituição de 1917 no México. Leis sociais, principalmente direito de greve, salário mínimo e reforma agrária, pessoal. Então isso aqui marcava uma presença aí das ambições sociais aí da população mexicana sendo colocadas aí na Carta Constitucional. Nacionalismo, pessoal, principalmente contra os interesses dos Estados Unidos. Então começaria a se gerar uma tensão, pessoal, entre o México e os Estados Unidos devido aí a esse caráter nacionalista. Então, principalmente na questão do petróleo, porque o México tem petróleo. Então, os Estados Unidos tinham interesse nas jazidas de petróleo do México. O que acontece, pessoal, é que o Carranza vai se mantendo no poder até 1920. Então, o que vai acontecer aí nesse meio tempo? Então, em 1919, Zapata vai ser morto numa emboscada e o Pancho Villa, em 1923, também vai ser morto. Então, o Carranza se afirma no poder, só que em 1920, o Carranza morre também, tá? Então, ele morre. E aí vem os seus sucessores. Bom, o que vai acontecer, pessoal, é que de 1920 até 1934, todas essas leis da Constituição são colocadas, mas não de forma radical. Tem um presidente depois que vai acabar fazendo essas leis serem afirmadas de forma radical, principalmente a reforma agrária. Lázaro Cárdenas vai fazer essa afirmação mais radical entre 34 e 40, tá? Então ele vai ser aí um dos presidentes mais reconhecidos nessa questão do progressismo no México. Vai ter aí a questão da efetivação da reforma agrária como uma das suas principais marcas. Também a questão do nacionalismo, né, pessoal? Então afirmando os interesses do México na questão da exploração do petróleo. O Lázaro Cárdenas, pessoal, que vai entrar para o rol aí dos presidentes nacionalistas do século XX. Então vai ter ali um aspecto que vai ser similar ao do Vargas aqui no Brasil e também do Perón na Argentina. Pessoal, por enquanto é isso daqui. Na próxima aula a gente vai voltar com outro assunto relacionado a esse tema da América Latina no século XX. Então, obrigado e até a próxima.